o versículo mais conhecido da Bíblia. Né? Hoje é o Dia das Mães, falar de amor. Então, João 3,16. Vamos ler o versículo 16 e 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista, o apóstolo João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Até os meninos sabem esse versículo decorado. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, meus amados? Então, em cima desse versículo lindo, nós vamos meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor. Glória a Jesus. Como hoje é dia das mães, né, antes da gente começar a meditar nesse texto lindo de João 3, 16 e 17, né, eu queria homenagear as mães, todas as mães que estão nos escutando, todas as mães daqui de Vitória de Santo Antão, de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Deus abençoe vocês. Tem alguns conselhos da Bíblia, irmão, para os filhos, para nós somos filhos. Todos nós temos mãe, ou presente, ou que está vivo, ou já partiu para a eternidade. Mas veja o que é que a Bíblia diz, lá em Provérbios, no capítulo 23, e o versículo 22 de Provérbios. Veja o conselho que ela dá para nós, filhos. Presta atenção com relação à nossa mamãe. Provérbios, capítulo 23, e o versículo 22, a Bíblia diz: ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. E que conselho do céu para nós. É a sabedoria de Deus. Provérbio está dizendo para nós: não despreze a tua mãe quando ela envelhecer. Glória a Jesus. Deus nos ajude, meus amados irmãos, que quanto mais velhinha for ficando a mãe da gente, mais a gente chegue perto dela, abrace ela, e cheire ela, e cuide dela, porque ela cuidou de nós, ela sofreu por nós. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ver outro conselho para nós, em Provérbios, capítulo 15, e o versículo 20. Vê como é que diz aqui. Eita Deus grande. Ele diz: o filho sábio alegrará o seu pai, mas o homem insensato, o tolo, né, despreza sua mãe. Então só um tolo despreza a mãe dele. A Deus chama ele de insensato, tolo, despreza a mãe dele. Veja, o sábio alegra, o tolo despreza, o louco despreza. E lembre que o sábio aqui e o tolo, o sábio aqui é aquele sábio que a Bíblia fala lá quando fala das virgens prudentes e as virgens loucas. É aquela sabedoria ali. Só quem entrou no reino de Deus foi o sábio, aquele louco foi rejeitado. Então o louco aqui, o insensato, despreza a mãe. Noutra passagem, se o irmão vai lá em Provérbio marcando, tiver louco, vai marcando os versículos. Diz que o louco aqui não é o que perdeu o juízo não, porque esse tem passagem livre. O louco aqui é aquele que zomba do pecado. O louco aqui é o que diz lá no Salmo: disse o insensato no seu coração, não há Deus. O louco é o que diz que Deus não existe. Então esse tipo de loucura aí é que é pecaminosa. Não é a pessoa que perdeu o juízo. Quem perdeu o juízo não tem livre-arbítrio. Amém, meus amados? Então o filho sábio, olha, qual é a sabedoria? Alegrar o pai, alegrar a mãe. Qual é a sabedoria? Crer que Deus existe. Porque só os sábios entrarão nas bodas do Cordeiro. Vamos ver outro conselho para nós. Provérbio 30, versículo 11. Eita, livro lindo deste provérbio. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Veja que negócio é. Tem uma geração que tanto amaldiçoa o pai como não fala bem da mãe dele. Não bendiz a sua mãe. Mas meu irmão, minha irmã que está me escutando, meu amigo, o conselho para nós aqui é para a gente não fazer parte dessa geração, mas foi parte da geração que bendiz, que fala bem da mamãe da gente. Fale bem da sua mãe, louvado seja Deus. Amém, meus amados? É o conselho da palavra. Ainda é Provérbios capítulo 20 e o versículo 20. Veja como a coisa é séria. Provérbios 20 e 20. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Presta atenção, meu, que isso aqui é muito sério. Que é amaldiçoar o pai ou a mãe. Como eu estou falando da mãe, eu vou deixar o pai de fora. A quem fala mal, amaldiçoar pai, mãe, a Bíblia diz: sua lâmpada vai se apagar e você vai ficar em treva. Lembre de novo das virgens loucas e as prudentes.
As sábias, as prudentes. As sábias, as lâmpadas estavam acesas. As prudentes, a luz apagou. Aliás, as loucas, a luz dela se apagaram. Se a sua luz se apagar... quando é que a luz apaga? Quando o Espírito Santo, aquele azeite é acima do Espírito Santo, quando ele se afasta, a luz é a vida de Deus na pessoa, ela vai embora. E se essa luz apagar, você perde o céu. Veja que uma coisa é séria, meus irmãos. Não amaldiçoe sua mãe. Não amaldiçoe seu pai. Fale bem de seu pai. Fale bem da sua mãe. Outro detalhe, irmão. Trate bem seu pai e sua mãe. Olha, irmão, mesmo que o meu pai esteja errado. Presta atenção, isso é interessante. Mesmo que a minha mãe esteja errada. Eu não posso chegar e falar com ela como eu falaria com outra pessoa. Não posso falar com ele como eu falaria com outra pessoa. Mesmo estando errado, até para repreender o meu pai e minha mãe, eu tenho que chegar e reconhecer primeiro que ele é meu pai, que ela é minha mãe. Eu tenho que reconhecer que ele é a autoridade que Deus constituiu sobre mim. Então eu não posso falar com ele ou com ela de qualquer maneira. Não posso amaldiçoar, não posso maldizer. Eu tenho que, se for para repreendê-lo, tem que ser com muito amor. Por quê? Porque se trata de meu pai. Por quê? Porque se trata da minha mãe. Presta atenção. Tem muitos filhos que estão se dando mal na vida. Suas lâmpadas estão apagadas. Porque a língua está solta com relação ao pai e à mãe. Porque amaldiçoa pai, amaldiçoa mãe. É o que a Bíblia diz. A lâmpada se apaga e está em treva. E aí você diz, o que é que eu devo fazer, irmão Abraão? Como aqui o culto, esse culto familiar, irmão, ele é para pessoas que crente, para não crente, então a palavra é abrangente. Mas, irmão Abraão, tem filho de crente assim, tem também. Se ele não temer a Jesus, ele fala mal do pai, fala mal da mãe, chega na igreja, glória a Deus, glória a Jesus, Jesus não recebe esse glória a Deus. Você for orar, Deus não recebe sua oração, você está em treva. Tem que acender sua lâmpada de novo, pedir perdão a Jesus. O que é que eu tenho que fazer, irmão Abraão? O que a Bíblia manda. O que é que ela manda? Veja aí o que é que ela manda, Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 3. Presta atenção, meus irmãos. A mãe e o pai da gente não é igual a qualquer pessoa. Vê o que é que a Bíblia manda a gente fazer. Glória a Deus. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Aí o que é que ele manda eu fazer? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, é um mandamento. Aí Deus faz mais uma promessa. Esse mandamento é tão sério, meus amados irmãos, que Deus coloca uma promessa para que a gente obedeça o mandamento. Se eu obedecer, honrar meu pai e minha mãe, se eu tratar bem meu pai e minha mãe, mesmo que meu pai e minha mãe me tratem mal, mas se eu tratá-los bem, se eu falar bem deles, irmão Abraão, o que vai acontecer comigo? Aí a promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Veja, irmão, que promessa extraordinária. Então tem muita gente vivendo mal sobre a terra. Por quê? Porque não percebeu que está falando mal do pai e da mãe. Está tratando o pai e a mãe com brutalidade. Hoje é dia das mães. Filho, em nome de Jesus, honra teu pai e tua mãe. Tu quer viver bem aqui? Quer ver muitos anos? Quer, irmão Abraão? O que é que eu faço? Deus disse, honre mamãe, honre papai, honre seu pai, honre sua mãe. E a promessa é certa. Se eu cumprir minha parte, Deus vai cumprir a dele. Amém, meus amados? Hoje é dia da mãe, eu tenho que aproveitar para dizer isso que Deus colocou no meu coração. Agora observe, tem dois tipos de mãe. Tem aquela que é mãe de verdade, tem aquela que não é. Eu não quero falar da mãe que não é mãe de verdade. Eu quero falar da mãe de verdade, louvado seja Deus. Amém, meus amados? Mas a Bíblia fala, ela fala mostra um episódio aqui que retrata dois tipos de mãe. Está lá em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 16 até o 27. Glória a Deus. O rei Salomão, assim que sentou no trono, com poucos dias, foi apresentado a ele, chegou essa causa para ele resolver. Deus tinha se revelado a Salomão, e Salomão, Deus disse a Salomão, Salomão, pede-me o que tu quiser. Irmão, já imaginou Deus chegar para você, se revelar para você? Deus se revelou para ele em sonho. Deus fala, o Deus da Bíblia fala, ele é vivo. E em sonho disse a Salomão, pede-me o que quiser. Aí Salomão pensou assim, disse, Senhor, eu quero sabedoria para saber julgar esse grande povo, porque ainda sou pequeno, ainda sou novo. Me dê sabedoria para eu saber julgar, para eu saber entrar, para eu saber ser esse grande povo. Deus ficou muito alegre com aquela resposta de Salomão. E disse, olha, por que você não pediu riqueza? Por que você não pediu o pescoço dos seus inimigos? Por que você não pediu longos anos de vida? Eu vou lhe dar, além de lhe dar sabedoria que eu não dei a ninguém, vou lhe dar sabedoria.
E mais, eu vou lhe dar riqueza, muito, ano de vida. E Deus fez uma promessa linda para Salomão, porque ele pediu sabedoria. E a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pela graça de Deus, eu gosto de pedir a Deus sabedoria, porque da gente realmente não tem. Ele é a nossa sabedoria. Né? E resultado, irmão, quando ele senta no trono lá, que ele está lá, um dia chega duas mulheres, eram prostitutas essas mulheres, elas moravam juntas no mesmo quarto. Uma teve uma criança, com 3 dias depois, a outra teve um filho também. Então as duas tiveram filho. Um teve hoje, 3 dias depois, a outra teve também. Só que a segunda mãe que teve o filho era aquela mãe descuidada, aquela mãe que não está nem aí. Aquela mãe quando está grávida fuma. Aquela mãe quando está grávida não está nem aí. Ela não está preocupada nem com a criança na barriga dela, não tem essa preocupação. E essa era esse tipo de mãe despreocupada. Resultado, foi dormir de noite. A primeira noite que ela dormiu, que ela teve a criança, foi dormir, esqueceu que tinha tido menina, dormiu por cima da criança. Quando ela se acorda de madrugada, que ela olhou, o menino dela estava morto, ela dormiu por cima da criança. O descuido, estava nem aí com a criança. Mas aí o que ela fez? Ela foi onde estava a vizinha dela, que dormia no mesmo quarto, e trocou os meninos, botou o filho dela morto para a vizinha e pegou o vivo para ela. Quando a mãe assodia, vai dar mamar o filho dela, a verdadeira mãe, ou chama o menino morto. Ela olhou, esse não é meu menino não, a mãe conhece o filho. E ficou, esse é meu, esse é teu. Esse caso chegou diante do rei Salomão. E Salomão escutou aquele caso, naquele quarto não tinha ninguém, não entrou ninguém, só as duas estavam ali. E aí, como resolver? Quem saber quem é a mãe? Aí onde a sabedoria de Deus entra em ação. Salomão tem recebido sabedoria de Deus. Aí Salomão disse, está certo, me deu uma espada aí. Pegou uma espada, disse, olha, eu vou pegar o menino vivo e vou dividir ele no meio. Pronto, aí metade fica com a mãe, metade para a outra, pronto, aí acaba a confusão. Aí aqui não era mãe, diz, pronto, muito bem, aí nem é meu nem é dela, veja uma pessoa que não é mãe. Aí aqui era mãe, disse, não, pelo amor de Deus, não faça isso não, faça o seguinte, entrega o menino a ela, Deus me livre, não mata o bicho não. Aqui era mãe, o coração doeu na hora. Aí Salomão, sábio, a sabedoria de Deus, pronto, entrega o menino essa aqui, olha, que pediu para não matar o menino. Amém, meus irmãos? Então tem esses tipos de mãe. É 2 tipos de mãe, aquela mãe que é mãe de verdade, e tem mãe que infelizmente todo mundo já sabe da história dela. Glória a Jesus. Mas a Bíblia mostra exemplos de mãe, mãe extraordinária. Por exemplo, uma delas é Joquebede, que foi a mãe de Moisés. Imagine, ela já tinha tido Arão, já tinha tido Miriam, aí vem Moisés. Quando ela está grávida de Moisés, o faraó baixa um decreto. Todo filho de hebreu do sexo masculino que nascesse era para morrer, era para matar. Não podia viver. Se fosse mulher, deixava ver. Se fosse homem, para matar. Veja o tempo que Moisés foi nascer. Mas é nesse tempo que é difícil que aparecem os grandes homens de Deus. E aquela criança nasce, mas na preocupação de Joquebede. E a Bíblia diz que ela escondeu ele 3 meses, que era muito bonito, muito formoso, e ela escondendo ele, para ninguém ver. Aí depois de 3 meses não podia mais esconder o menino. Aí que ela fez o quê? Ela fez uma arcazinha de junco, betumou ela, botou o menino, e pegou Miriam e disse a minha filha, bota ele lá no rio Nilo. E aí entregou o menino nas mãos do Todo-Poderoso. Deus tinha negócio com Moisés. Imagine, irmão, à toa o sofrimento daquela mãe, que ela não queria que matasse o menino dela. Ela apelou, Senhor, está nas tuas mãos, e botou no Nilo e disse à menina, a Miriam, vai lá, minha filha, fica olhando. Veja a providência divina. Na hora que ela bota a mãe no Nilo, lá vem a arcazinha com o menino dentro, a filha de Faraó sai para tomar banho no rio com a moça dela. E quando ela chega na beira do Nilo, ela vê aquela arcazinha e escuta o choro da criança. Manda a moça trazer. Quando olha, eita, uma criança. Ela achou lindo, deve ser filho das hebreias. Aí ela disse, me dê aí, eu vou criar ele. Aí ela pergunta assim, e o que é que eu faço para dar de mamãe a esse menino? Aí a menina estava perto, a irmã dele já estava perto. E disse a ela, olha, eu posso chamar uma hebreia para dar leite? Aí a menina foi e chamou a mãe dele, a mãe dela, era a mãe dela e dele. Aí a filha de Faraó entregou o menino só, crie ele para mim, ainda eu vou lhe pagar um salário. Veja, além de veja, irmão, que é a fé em Deus. Aquela mulher, a confiança dela no Senhor, coloca o menino ali. Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Aí a própria mãe vai criar o filho, ninguém pode matar mais agora, que é filho da filha de Faraó, ainda vai receber um salário. Vê que Deus maravilhoso é esse nosso. Então eu admiro demais a fé de Joquebede, essa mulher extraordinária. Outra mulher extraordinária que a Bíblia mostra é Ana, mãe de Samuel. Ela era estéril.
né? E ela orava a Deus constantemente por um filho. Mas um dia ela se viu tão aflita, irmão, que ela fez um voto a Deus. E eu acho que poucas mães tiveram coragem de fazer um voto desse. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, quando o Senhor me der, eu dou-lhe de volta para o Senhor. Vê o desejo que ela tinha de ter um filho. E aí Deus ouviu a petição de Ana, abriu a sua madre, e Ana concebeu. Veja, Deus precisava de um homem, de um profeta. Deus precisava de um juiz, e Ana precisava de um filho. Aí juntou-se a vontade de Deus com a vontade dele e casou. E o resultado, irmão, nasce o profeta Samuel, aquele menino lindo, bonito, e Ana fica ali desmamando ele. Quando ele desmamou, aí foi lá, de onde ela morava, lá para onde estava lá o sumo sacerdote. Chegou lá, só esse menino aqui, olha. Era eu que orava por esse menino, e eu entreguei, eu fiz um voto a Deus, que se Deus me desse um filho homem, eu dava de volta para o Senhor. Imagina o coração daquela mãe, entregou o filho, ela era estéril, o primeiro filho, ela não sabia se ia ter outros, mas entregou para ser criado no templo do Senhor, Samuel. Aí a Bíblia diz que todo ano ela ia a Jerusalém, fazia a roupinha para ele, levava, fazia a roupinha para ele e levava. Imagina o coração daquela mãe quando sangrava, né? E para ir lá, um ano afastado do filho, miudinho, criado ali pelo sumo sacerdote, né? E ela ia lá, via, abraçava, beijava, na hora de se despedir para ir para casa, imagina. Então eu admiro muito essa mãe, chama-se Ana, a mãe do profeta Samuel. E Samuel foi aquele instrumento afinado na mão do Senhor. E outra mãe que eu admiro é Maria, a mãe de Jesus, né? Santa Maria, a bendita Virgem Maria, glória a Deus. Admiro por quê, irmão? Porque, veja, na época, o milagre que aconteceu com ela nunca aconteceu antes e nem vai acontecer depois. Uma virgem conceber. E ela aceitou aquilo ali, mesmo sabendo que podia ser mal entendida, mal interpretada, ser apedrejada. E ela aceitou, cumpra-se na serva do Senhor as palavras do Senhor. E nasce o Salvador do mundo. Imagina aquela jovem pegar o Salvador do mundo, todo do universo, aquele que criou todas as coisas, ela pegou na mão, beijou, amamentou, cheirou, deu mingau, deu chupeta. Meu irmão, é muito privilégio. Glória a Jesus. Veja como Deus é maravilhoso. Por uma mulher, aleluia, o diabo enganou a Eva, o pecado veio, enganou ela e veio a queda para a raça humana. E Deus pega outra mulher e traz o Salvador do mundo para levantar a raça humana. Quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, Deus sentenciou Adão, Deus sentenciou Eva e sentenciou a serpente, que era Satanás. E Deus fez uma promessa. Deus disse para Satanás: da semente da mulher vai nascer um que vai ferir a sua cabeça, ou a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Então já estava apontando, né, para Maria, que da semente da mulher ia nascer aquele que viria ser o Salvador do mundo. Jesus é maravilhoso. Então admiro. Quando ela leva Jesus para o templo para circuncidar Jesus, né, aquele homem de Deus pega Jesus assim, né, e fica tão feliz. Senhor, agora despede. Simeão, Senhor, despede o teu servo, porque agora os meus olhos viram a tua salvação. Mas olha para Maria e diz assim: uma espada transpassará o teu coração. A missão daquele menino. Imagine quando ela viu o filho dela pendurado lá na cruz do Calvário. Ela sabia quem ele era, mas foi o filho dela. Imagine, irmão, a dor que ela... Então, pense numa mãe extraordinária. Outra mãe que eu admiro muito é Eunice, a mãe de Timóteo. Paulo disse que Timóteo foi criado ele sabia as sagradas letras desde a meninice dele. A mãe dele aprendeu com Lloyd, né? E ensinou Timóteo nos caminhos do Senhor, e Timóteo foi aquele grande homem de Deus. Então Deus abençoe essas mães que estão registradas na Bíblia, mães que não foram registradas. Quando a gente lê a história dos grandes homens de Deus, irmão, a gente vê quantas mães tiveram uma influência extraordinária na vida dos homens de Deus. Quando você lê a vida de Agostinho de Hipona, né, a mãe de Agostinho chamava-se Mônica. A história diz, quando você lê as confissões de Agostinho, diz que a mãe dele passou 32 anos orando para salvar o filho. Quanto mais orava, mais devassa Agostinho ficava. Mas ela ficou lá 32 anos orando pela conversão do filho. E um dia Deus deu uma revelação a ela que ela não morreria sem ver a salvação do filho. E quando depois de 32 anos de oração, Agostinho se converte, né? E foi aquele grande homem de Deus, é considerado um dos pais da igreja. Ele nasceu em Tagaste, né, na África do Norte. Foi aquele luzeiro,
uma bênção na mão do senhor Agostinho. Eu me deleito com o livro dele. Vamos ver os comentários, ele comentando os 150 salmos, comentando as cartas do apóstolo João. Lindo, lindo, lindo. Aquele homem de Deus, Deus hoje extraordinariamente. Mas veja, por trás de tudo isso tinha uma mãe, orando por ele, 32 anos. Ela não desistiu de Agostinho. Quando eu vejo ler a história de John Wesley, a mãe dele chamava-se Susana Wesley. Se eu não me engano, eles tiveram 15 filhos. Veja que coisa, irmão. E a mãe dele, ele disse que todo dia ela reunia os filhos para o culto doméstico, para a oração, e botava para eles decorar o Salmo 119. Veja, o maior capítulo da Bíblia. E ele disse que parecia um castigo quando era pequeno, mas depois cresceu. Ele disse que foi uma bênção, ele agradecia a mãe dele. Ela soube criar os filhos na doutrina do Senhor. Veja quem foi John Wesley. John Wesley, juntamente com George Whitefield, através daqueles dois grandes homens de Deus, Deus trouxe um tremendo avivamento espiritual para a Inglaterra, né? Porque por trás daquele grande homem de Deus tinha uma grande mãe, Susana Wesley. Quando eu li a história de Dalton Lima Moody, o B.L. Moody, linda a história dele. Pode ler essa história no livro Heróis da Fé, tem as biografias desses grandes homens de Deus. E a mãe de Moody, ela ficou viúva muito novo, e aquela mulher batalhadora criou os filhos com uma dedicação tão grande. E Moody tinha um amor muito grande pela mãe dele. E ele disse que a mãe dele, ele ia pregar, que ele foi um grande pregador do evangelho, ganhou multidões de almas para Jesus. Ele disse que viajava de trem naquela época. E a mãe dele já velhinha, ali já sem conhecer as pessoas. E ele disse que quando voltava do trem, ia chegando perto da cidade dele, perto da casa da mãe dele, ele disse que a emoção era tão grande para ele se encontrar com a mãe. Que ele disse que o coração, em tempo, sai pela boca, e ele se levantava do vagão e ficava andando no vagão do trem. Quando ele chegava lá no quarto da mãe dele, aí ele dizia, mãe, ela fala, ele diz, está me conhecendo? Ela dizia, não é o Dalton? Ele disse, ficava muito feliz. Então, irmão, veja, por trás daquele grande homem de Deus, D.L. Moody, tinha uma grande mãe. E assim a gente podia falar das mães de todos os grandes homens de Deus, essas heroínas, essas guerreiras de Jesus, glória a Deus. E para finalizar essa homenagem que eu fiz nas mães, tem um versículo na Bíblia que eu admiro muito, é Isaías, capítulo 49, e o versículo 15. A Bíblia, veja, irmão, a Bíblia compara, faz uma comparação, é lógico que é uma comparação do amor de Deus com o amor de mãe, compara. Veja Isaías 49, 15. Isaías 49, 15, diz assim a verdade de Deus. Glória, glória, glória. Deus diz assim, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas, ele diz, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Veja, ele faz uma pergunta, uma mãe pode esquecer do filho que ela criou, do filho que ela amamenta, do filho que ela gerou? Pode, quer dizer, é quase impossível ela esquecer-se. Mas ela pode esquecer, porque ela não é Deus. Mas mesmo que ela esquecesse, eu não me esquecerei de ti, porque o amor de Deus é singular. Mas veja a comparação que ele faz, por quê? Porque o amor de mãe é sacrificial. A mãe se sacrifica pelo filho, ela se doa pelo filho. Então Deus abençoe todas as mães. Continue sendo essa mãe linda que vocês são. Tem uma recompensa para o trabalho e para a obra de cada um de vocês. Amém, minhas amadas? Deus abençoe todos vocês. E nesta noite nós falando de amor, a gente quer meditar nesse grande amor de Deus. Todavia eu não me esquecerei de vocês. É João 3,16. Eu amo esse João, o capítulo dele, aliás, o livro de João. E amo esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito quer dizer único. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer quer dizer não morra. Não se perca. Não vá para o inferno. Não seja condenado. Mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Jesus. Então os irmãos observem. Eu queria falar nessa noite sobre o amor de Deus por um mundo pecador. Deus pagou um preço muito, mas muito alto, meus irmãos, para que os nossos pecados fossem perdoados. Às vezes eu imaginava assim, mas pai, não era só Deus chegar assim, perdoe. Não é só Deus chegar assim, está perdoado. Perdoar e estava perdoado todo mundo. Ele não é Deus, porque ele não pode fazer isso. Mas para Deus perdoar um pecador não é fácil. Porque se ele perdoasse um, ele tem que perdoar todos os outros. Então, para ele perdoar, ele tem que perdoar com justiça. Deus é justo.
O trono dele, o irmão Sábio está lá no Salmo 89, versículo 14. É justiça e juízo, verdade, graça, misericórdia. É completo o trono do Senhor. Ele não pode ir contra ele mesmo. Deus é perfeito, ele é completo, ele é a sabedoria em pessoa. Ele é justo, ele é reto, ele é santo. Ele é bom. Então, para ele perdoar, então aí vai entrar em ação a justiça. Para ele perdoar, ele perdoa por causa da misericórdia, seu amor, mas vem a justiça, vem a santidade. Então tudo isso está envolvido no perdão. Veja a coisa como é séria, meus amados irmãos. Para Deus nos perdoar, por que a gente precisa de perdão? Porque estávamos condenados, sentenciados. O pecado custou muito caro a Deus, irmão. As pessoas têm uma ideia muito falsa ou fraca a respeito do pecado. As pessoas pensam que a gente pode chegar dentro de Deus. Me desculpe, irmão, pecar é muito sério. Violar, transgredir as leis de Deus é muito, muito sério. Porque eu vou desonrar o dono do universo, o Criador de todas as coisas, vou transgredir. E como Deus é justo, Ele tem que punir os malfeitores. Deus tem um governo, Ele governa todas as coisas. E todas as coisas estão debaixo do seu governo. O pecado é a transgressão da lei. E quando você transgride a lei, né, aí tem uma penalidade. O que é a palavra de Deus diz? O salário do pecado, está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. O juízo, né? O legislador, Deus é o legislador, Ele é o juiz, então Ele legislou, Ele fez a lei é dele, vem dele, faz parte dele mesmo. O salário do pecado é a morte. Está lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, essa morrerá. Mas, irmão Abraão, você não está falando do amor? Bom, para eu chegar no amor, eu tenho que falar da doença, para depois falar do remédio. Porque se eu não falar do estado do homem, da doença do homem, o homem nunca vai dar valor ao remédio. Nunca vai dar valor ao Calvário, nunca vai dar valor ao sacrifício de Jesus, nunca vai valorizar o amor de Deus. Tem que ver a doença dele, tem que ver o estado dele, irmão. Observe quanta gente está podre por dentro, no sentido físico mesmo, doente, mas ele pensa que está gozando de saúde, não procura um médico, não faz nada. Aí de repente fulano está seca, corre para o médico, quando o médico chega lá, assim, mas rapaz, por que você não veio logo? Quando tira raio-x, quando olha por dentro, por que você não veio logo? Agora é tarde demais. Quer dizer, ele estava acabado, não sabia, porque ele pensava que estava bom. Assim é do sentido espiritual. A pessoa não sabe o seu real estado diante do Senhor. E quando a Bíblia fala o salário do pecado é a morte em três sentidos. Hoje eu falava para um primo meu sobre isso. É a morte espiritual, a morte física, a morte eterna. Nós somos uma triunidade, nós somos 3 em 1, que daquela radiola de antigamente. Espírito, alma e corpo. Muita gente pensa que a gente morreu, acabou, é como um jumento, o gato, a muriçoca. Não, meu irmão, espírito, alma e corpo. A parte nossa que se comunica com Deus é o espírito da gente. Por quê? Porque Deus é espírito, está escrito lá em João capítulo 4. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É por isso que eu não preciso de uma imagem para adorar Deus. Deus é espírito. Eu tenho que adorá-lo em espírito e em verdade. O Pai, Filho e Espírito Santo. Veja uma coisa é séria. Então, eu me comunico com Deus através do meu espírito. Mas para eu me comunicar com Deus, o espírito tem que estar vivo. Se o espírito estiver morto, como? Aí corta a ligação. O espírito da gente é como uma lâmpada dessa. Quer que ela está acesa, que está ligada na energia. Desligou, ela apaga. Enquanto Adão, lá no paraíso, esteve em obediência a Deus, ligado a Deus pela obediência, obedecendo ao Senhor, a lâmpada dele estava acesa, o espírito dele estava vivo. Mas no dia que ele se rebelou com Eva e desobedeceu a Deus, espiritualmente, irmão, ele desligou-se daquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, desligado da vida, espiritualmente ele morreu. O espírito dele ficou desligado, perdeu o contato com a vida real, com a vida eterna, com Deus. E resultado, fisicamente ele continuou vivo, porque ele tem uma alma. E assim a Bíblia diz que ele viveu 930 anos. Com 930 anos, ele morre fisicamente. Veja, primeiro morreu espiritualmente, depois fisicamente. Agora o terceiro tipo, está lá em Apocalipse, capítulo 20. No dia do juízo, quando Jesus vier para julgar todas as pessoas, a Bíblia diz, todo aquele que seu nome não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Quer dizer, é a separação eterna de Deus, eterna. É morte eterna.
Então veja como a coisa é séria, irmão. E agora para Deus resolver esse problema? Deus sendo justo. Como é que ele ia ser justo e justificador para perdoar uma pessoa? Como é que ele perdoaria a gente com justiça? Pronto, essa aqui é a moral da história. Como? Vamos dar um exemplo. Bom, já imaginou o camarada aí roubando, matando, estrupando, pintando o 7, desenhando 8, aí vai preso, vai para a cadeia. Aí um juiz disse, não, rapaz, eu sou muito bom, eu sou só amor. Eu vou soltar, eu sou muito bom, eu amo muito dessas pessoas, não quero ninguém preso, eu vou soltar todos eles. Eu pergunto para o irmão, quem está me escutando, se é amor, seria justo ele soltar essas pessoas? Aí ele soltava o estrupador, quando estava estrupando, soltava o ladrão quando estava roubando, soltava o criminoso quando estava matando gente. Mas esse juiz não pode prender ninguém porque ele ama demais. E aí, esse amor, então é esse amor que as pessoas querem. Só querem que Deus nos ame e deixe a gente fazer o que a gente quiser. Esse amor é falso. Deus é amor, mas o amor de Deus é um amor justo, é um amor santo, é um amor reto. O amor dele é completo. Quando Deus ama, ele ama a pessoa, ele ama com justiça. Louvado seja Deus. Então, e agora? Como resolver essa causa? Espiritualmente o homem está morto, desligado de Deus. Deus quer religar. O homem foi expulso do paraíso, ele podia comer da árvore da vida. Mas agora Deus colocou o quê? Um querubim na árvore da vida, ele não podia mais voltar. A porta do céu foi fechada. Aí, resultado, a Trindade se reúne e aí vem a conclusão. E agora? Ou todos serão condenados com justiça, porque todos pecaram, está em Romanos 3, 23. Todos pecados destituídos estão da glória de Deus. Então Deus podia condenar, a banir o homem eternamente da sua presença com justiça. Porque todos nós somos pecadores. Só teve 2 pecos, passou na terra e nunca pecou. Foi Jesus de Nazaré. O resto da Bíblia diz, todos pecaram. Então não observe, uma coisa é séria. Aí Deus, o que é que Deus fez? Digamos que aqui seja o planeta Terra. Ou todo mundo será condenado com justiça, de acordo com... porque todos são pecadores. Ou, aí tem uma segunda opção. Um inocente vai morrer no lugar de todos os pecadores. Aí a conclusão, é melhor um inocente morrer por todo do que todos serem condenados. Louvado seja Deus. Por isso que custou muito para o Filho do Deus bendito. Por isso quando Jesus aparece, o que é que João diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muita gente, irmão, eu quero fazer uma boa obra para eu pagar um pecado. Presta atenção, irmão. Não se pode pagar um pecado com uma boa obra. Porque a lei diz, pecou, morre. A sentença é morte. Então, Jesus disse, eu vou dar minha vida pela vida dele. Ele vai morrer, vai. Era para ele morrer, eu vou morrer no lugar deles. Só uma vida vale outra vida. Quanto vale uma vida? Qual é o valor de uma alma? A Bíblia diz que o mundo todo não pode comprar uma alma, uma vida, um ser humano. Vamos juntar o mundo todinho para comprar uma alma. Não compra, porque o valor de uma vida só vale outra. Então veja como todos pecaram, então um não podia ser trocado pelo outro, todo pecador. Aí o que é que fez? O bendito e amado Filho de Deus. Aí o versículo que a gente leu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Jesus Cristo. Quando ele veio, nasceu pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, nasce sem pecado, cresce e nunca peca. E quando ele aparece lá, João diz, olha o Cordeiro de Deus aí. Ele veio com esse propósito. Veja o preço que Deus pagou, irmão, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Foi muito alto. Se Jesus não tivesse vindo, nenhum de nós teria direito ao céu. Mas graças a Deus porque ele veio. Ele veio. Glória a Deus. Então o amado, observe, quando ele foi ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e ouviu-se uma voz, o Pai falou, a voz do Pai, disse, este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Imagine, ninguém nunca teve um filho como Jesus Cristo, obediente, fiel, e Deus dizendo, este é meu Filho amado. É como se ele estava dando testemunho, cuide dele, é meu filho que eu amo, é filho do coração. Guarde ele, trate bem ele, porque ele aqui no céu é muito querido. É o meu filho amado, é meu único filho. Imagina, você ter único filho e dá. A Bíblia diz, Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Nós éramos inimigos, ele morreu por nós. Trate meu filho bem. Aleluia. Mas o que acontece?
Primeiro, o amado Filho de Deus, quando chegou aqui, foi rejeitado, irmão. Está escrito lá em João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu. Aí a Bíblia diz, mas os seus não receberam. Ele foi rejeitado. Imagina você ser rejeitado. Já foi rejeitado por alguém. Ele foi rejeitado pela nação dele, foi rejeitado por Israel. Porque ele era da descendência de Davi, como homem era judeu. Os judeus rejeitaram Jesus Cristo, não aceitaram ele como seu Messias. Ainda hoje a maioria dos judeus não aceita Jesus como seu Messias, ainda estão esperando o Messias. Aí vão aceitar o falso Messias que vai aparecer, até que o verdadeiro apareça de novo. Veja que uma coisa é séria, ele foi desprezado, irmão. Está lá em Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías profetizou, disse, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Imagine você ser desprezado. O Filho de Deus, o dono do universo, chegou aqui como homem, né? Era Emanuel, Deus conosco. Ele, sendo Deus, se fez homem. Ninguém sabia que dentro daquele corpo, Jesus, estava o dono do universo. João disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja, vou dizer bem devagarinho, a palavra Verbo quer dizer palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Está em João capítulo 1, versículo 1. Versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então era Deus, Jesus é Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Mas para quem olhasse para Jesus, pelos olhos carnais, via o homem Jesus, filho de Maria, filho de José, Jesus, o carpinteiro de Nazaré, só via isso. Agora, para conhecer o Cristo de Deus, estava ali, o Filho de Deus, só pela revelação do Espírito Santo. Um dia Jesus juntou os apóstolos e perguntou assim, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles disseram, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, e vocês dizem que eu sou quem? Aí todo mundo se calou. Veja, os apóstolos dele, vocês dizem que eu sou quem? Aí todo mundo... Aí Pedro levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Ele disse, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. É aquele que o Filho quiser revelar. Nós só podemos conhecer Jesus de Nazaré, o Deus bendito e eterno, pela revelação do Espírito Santo. É por isso que muita gente por aí não crê que Jesus Cristo é Deus. Porque não recebeu a revelação do Espírito Santo de Deus. Tem que revelar, cai por terra toda essa dor. Amém, meus amados? Então, o que mais? Veja, eu estou falando aqui no sofrimento, o preço que ele pagou. Né? Veja o preço que o amor é sacrificial. Deus amou muito que Deus sacrificou o Filho dele. E o Filho nos amou e se sacrificou por nós. Veja como tudo é o amor sacrificial. Aqui ele foi perseguido. Perseguiram ele de forma cruel, de forma extraordinária. Judas, que era um dos seus apóstolos, traiu nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, que era um dos mais chegados apóstolos de Jesus, negou ele 3 vezes. Louvado seja Deus. Veja, Jesus foi preso, cuspido, esbofeteado, chicoteado e por fim crucificado, meus amados irmãos. Mas antes dele ir para tudo isso, lá no Getsemane, ele estava naquela agonia. A Bíblia diz que ele se pôs em agonia. A agonia era tão grande que ele suou sangue no Getsemane. E ele dizia, meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que agonia é essa, irmão? E a noite era fria, mas ele suava, a agonia era tão grande que os seus poros se abriram, e em vez de estar descendo água, descia sangue. E ali, aquela agonia era por amor à minha alma e por amor à sua alma, para que eu e você não perecesse, para que eu e você não se perdesse, para que nós não fôssemos condenados. Depois ele é preso, vai para a casa de Caifás, vai para a casa de Anás, no outro dia apresentado a Pilatos. E é esbofeteado, esmurrado, cuspido. Aí imaginou você tal, o camarada cuspir em você, meus amados irmãos. Lhe esbofetear, e ele, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Tudo isso por amor à minha alma e por amor à sua alma. Glória a Jesus. Por fim, crucificaram, transpassaram aquelas mãos lindas de Jesus Cristo. Na hora que ele está ali crucificado, o sol quente, e ele diz, eu tenho sede. Veja, Jesus com sede, pedindo água. Era nada de mal, acaba chegar um copo d'água e dar para ele.
tá, que ele estava nas últimas horas, mas sabe foi que deram a Jesus Cristo? Deram vinagre com fel para Jesus. Tem um hino que diz assim: deram a Jesus vinagre amargo, e ele disse: Pai, tudo consumado. Inclinando a cabeça foi ouvido, e um grito de proclamação por Jesus foi dado. O sol escureceu, a terra estremeceu, o véu do santuário se rasgou, os mortos reviveram, seu sangue ali verteu, para salvar todo pecador. Oh, glória! Oh, meu amado irmão, veja a agonia do meu Salvador. Negaram água a Jesus. Em vez de dar ele água, deram vinagre com fel a ele. Aleluia! A mulher do poço de Jacó não deu água a Jesus. Os soldados lhe negaram. Mas lá no capítulo 7, 37, a final de João, ele gritou: se alguém tem sede, venha a mim, beba, e tome de graça da água da vida. Ele tem água da vida para mim e para você. A gente continua dando vinagre para Jesus. Toda vez que a gente procede mal, toda vez que a gente, mesmo conhecendo a verdade, peca contra ele, é como se estivesse dando vinagre a Jesus Cristo com fel. Mas que nós possamos parar e dizer: não, a partir de hoje eu vou dar água a Jesus. O que é a água para ele? É uma vida santa, é uma vida limpa, é uma vida obediente, é uma vida que alegra o coração do Salvador. Uma vida torta, uma vida desmantelada, uma vida contrária à palavra de Deus, é vinagre na boca do Salvador, vinagre com fel. Toda vez que a gente se comporta contrário às Sagradas Escrituras, nós estamos dando água, vinagre com fel para nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, vamos parar de fazer ele sofrer. Ele já sofreu tanto para pagar o preço pelos nossos pecados. Eita, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Veja, irmão, aquele cálice amargo que Jesus bebeu era para mim, era para você, era para nós. Nós era capaz de beber aquele cálice, por quê? Porque nós somos os culpados. Mas ele, sendo santo, morreu por nós pecadores. Ele, sendo justo, morreu por nós injustos, para nos levar a Deus. Ele bebeu aquele cálice todinho, até a última gota daquele cálice amargo. Ele bebeu por mim e por você, pela minha alma e pela sua alma. Para quê, irmão Abraão? Para que hoje nós pudéssemos tomar o cálice doce da salvação. Para que hoje ele pudesse oferecer de graça para nós o cálice doce da salvação. Ele está oferecendo desde o dia que ele ressuscitou, o terceiro dia, quando ele decide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Ele está oferecendo o cálice doce da salvação. Aleluia. Ele está dizendo: olha, eu paguei sua dívida no Calvário. Está aqui a promissória. Se você se arrepender, se você crer em mim, arrepender seus pecados, e você acreditar que eu paguei sua dívida na cruz, e me receber como seu Senhor e seu Salvador, eu rasgo sua promissória. Ele está dando esse cálice doce da salvação, e as pessoas não querem beber. Prefere estar bebendo nas cisternas imundas do mundo. Oh, aleluia. Mas olhe para o sacrifício do Calvário. Olhe o preço que ele pagou pela salvação da minha alma e da sua alma. Oh, meus irmãos, um assunto como esse mexe com o coração da gente. Vai lá dentro da gente. Louvado seja Deus. Glória seja dada o nome do Senhor. Então ele pagou a nossa dívida. Veja aqui, uma lança perfurou o coração dele. Ali saiu sangue e água. Quer dizer, ali quando for olhar se ele já estava morto, ainda perfuraram ele. Veja que crueldade terrível com Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas observe, meus amados, por amor à nossa alma, ele foi até o fim. Quando foi no final, ele deu aquele grito: está consumado, louvado seja Deus. Consumado, acabado, a obra da salvação estava completa. Naquela hora, quando Jesus dá o brado, está completo, está consumado, aí o véu do templo se rasga de alto a baixo. Eita, glória a Deus, aleluia. O santo dos santos, o véu do templo era lá no santo dos santos. Só quem podia entrar lá no santo dos santos era o sumo sacerdote,
uma vez por ano com sangue de animais. Mas Jesus, quando deu o prato, está consumado, aquele véu se rasga de alto a baixo, porque agora eu e você podemos entrar no Santo dos Santos, podemos entrar na presença do Senhor, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Eita, Jesus maravilhoso! Ele abriu a porta. Quando Jesus morre, ele é sepultado, mas ao terceiro dia, meus irmãos, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou porque ele é a ressurreição e a vida. E quando ele morre e ressuscita, a porta da misericórdia foi aberta para eu e você passar por ela. Tem um hino antigo que diz assim: Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. A porta é Jesus. A porta é Jesus. Oh, glória a Deus. Adão pecou e fechou a porta do paraíso. Mas Jesus, o segundo Adão, chegou e abriu a porta de novo. Agora nós podemos ter acesso de novo à árvore da vida. Nós podemos ter acesso de novo ao paraíso. Nós podemos voltar para o lugar de onde nunca Adão deveria ter saído. Porque presta atenção, irmão. Adão é tronco da raça humana. Nós estávamos nele. Se ele não tivesse saído de lá, todos nós estávamos lá com ele. Então Jesus veio, abriu a porta do paraíso, conforme está lá em Apocalipse. Eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta. Que porta é essa, irmão Abraão? Quem foi que pôs diante da gente uma porta aberta? Foi Jesus de Nazaré. Ele é a porta da misericórdia. E qual é a graça? É que ela está aberta, não está fechada. Aí ele diz em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Louvado seja Deus. Eita, Deus grande e tremendo. Agora qualquer pecador pode passar por essa porta, irmão, e ser alcançado pela graça de Deus. Vê coisa linda. Adão fecha, Jesus abre e ela permanece aberta. Até quando ela vai continuar aberta essa porta? Até quando ela vai continuar escancarada? Até que termine a era da graça. Vai terminar? Vai. Até o dia do arrebatamento da igreja. Até o dia que a igreja for levada para a glória. Pronto, aí a porta fecha. Mas enquanto a igreja estiver na terra, a porta está aberta. Louvado seja Deus. Então aproveite. Enquanto você estiver vivo, a porta da graça está aberta. Morreu, fechou-se a porta. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Desse negócio o cara morre, aí depois nasce de novo. Aí morre e nasce de novo. Não, senhor. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer uma vez. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vindo depois disso o juízo. Presta atenção. Eu tenho que falar e refalar porque eu não sei o quanto o público que está me escutando. Quando a pessoa morre com Jesus, o pó volta ao pó, mas o espírito dele vai lá para o paraíso. E ele aguarda o dia do arrebatamento da igreja. Ele fica lá até o arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento da igreja, leia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Quando Jesus vier, aqueles que estiverem no paraíso vão voar com ele. E os corpos vão ressuscitar, as pessoas vão ressuscitar num corpo glorificado, semelhante ao de Jesus Cristo. E aqueles que estiverem vivos, crente, firme na palavra do Senhor, vão ser transformados num piscar de olho, vão ser arrebatados para se encontrar com Jesus lá nos ares. Então vai se encontrar aqueles que morreram com Jesus, que já vem com ele, com os que estão vivos aqui na terra, e vai se encontrar com ele nos ares. A igreja do Jesus, de todas as eras, vão se encontrar ali nos ares com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira ressurreição. O irmão é aqueles que morreram sem Jesus. A Bíblia diz que vai para o Hades, e lá no Hades eles aguardam o dia do juízo, que vai ter a segunda ressurreição. Aí na segunda ressurreição eles são ressuscitados. Mas para quê? Para ser julgado no dia do juízo. Está lá em Apocalipse, capítulo 20. Veja como uma coisa é séria, irmão. Então, não queira ir para o trono do juízo, porque nenhum de nós passaria naquele trono. Porque o homem lá vai ser julgado segundo a lei. A Bíblia diz, o juiz será sem misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia. Então a porta da misericórdia está aberta, a porta da graça está aberta. Não entra nela quem não quiser, meus amados irmãos. Quem não quiser, ele chama a todos, a voz que tem de sede, vim das águas. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus. Nenhum homem pode responsabilizar Deus se ele se perder. Se o homem se perder, a culpa é totalmente dele. Por quê? Porque a porta da graça está aberta. A porta da misericórdia está aberta. A porta para o paraíso está aberta. Jesus de Nazaré abriu. Por quê? Por causa do amor. Ele nos amou. Glória a Deus. E quais são as condições? Deus colocou duas condições muito simples para passar por essa porta.
um adolescente, uma criança, um adulto, um velhinho, um sábio, ignorante, ele pode cumprir as condições. Qual é a condição? Fé e arrependimento. Jesus disse, arrependei-vos. Primeira mensagem de Jesus, irmão. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, reconheça que está errado, se arrependa, abandone o pecado, volte para Deus e creia. Creia em nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém perguntou a Paulo, o que é que eu faço para me salvar? Ele disse, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, meus amados irmãos, veja como é simples. É tão simples que as pessoas não acreditam. Para passar por essa porta é pelo arrependimento e pela fé. Então, por isso, voltando ao texto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Jesus veio, Deus enviou o seu filho não para condenar, ele não veio condenar ninguém, ele veio para salvar, porque ele não veio como juiz, ele veio como salvador, ele veio como cordeiro de Deus, ele agora é advogado. E outro detalhe, ele ressuscitou e está lá direito do Pai como nosso advogado, nosso intercessor, nosso sumo sacerdote. Agora vai chegar um dia que ele vai deixar de ser advogado, vai deixar de ser intercessor, vai deixar de ser sumo sacerdote, vai deixar de ser cordeiro de Deus. Ele vai ser o quê? Juiz. Está escrito, ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Naquele dia, quando ele for julgar, sabe quem vai estar do lado dele julgando também? A igreja de Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios, não sabeis vós, irmão, que nós vamos julgar o mundo, que nós vamos julgar os anjos. E que coisa profunda, meus amados irmãos. E eu fiquei meditando e perguntando ao Senhor, como é que um cristão vai julgar uma pessoa? E chegou, irmão, pelo menos para mim, o meu entendimento que chegou foi o seguinte. Digamos que o cabo diga assim a Jesus, naquele dia lá, Senhor Jesus, sabe por que eu não aceitei o Senhor? As mulheres, a culpa é as mulheres. Quando eu chegava era uma tentação, as mulheres me derrubavam, as mulheres para cá, a mulher para cá, e Jesus está lá escutando ele. Ele só é mulher. Se não fosse as mulheres, eu sei crente. Tem pessoas, irmão, que acham que se morresse as mulheres do mundo todinha, ele era a pessoa mais direita do mundo. Tudo dele é culpando as mulheres. Isso é uma desculpa esfarrapada, Deus não vai aceitar isso. Mas se ele dissesse isso, na hora que ele disser isso, Jesus indignado, Jesus fala assim, ô José do Egito, vem cá, meu filho, dê seu testemunho para esse rapaz aqui. Aí quando José do Egito deu o testemunho dele, que ele era um jovem, novo, entre 17 e 20 anos, com seus hormônios tudo em ação, um jovem bonito, e a mulher, a sua patroa, a mulher do seu patrão, deu em cima dele, queria se deitar com ele, e ele fugiu e resistiu, aí cai tudo por terra. Porque veja, a mulher, José, não tinha ninguém ali para ver ele era escravo daquela mulher, aquela mulher quase dona dele. Porque, irmão, veja bem, um homem tentar uma mulher para se deitar com ela é uma coisa, agora uma mulher tentar um homem para se deitar com ele, é uma tentação dobrada. Isso é como o camarada tentar o campo como tentar ele. Aí, resultado, José do Egito fugiu, correu, não caiu. Ele disse assim, guarde-me o Senhor de pecar contra o Senhor e contra o seu marido. E fugiu. Veja uma coisa assim, então quando José do Egito contar aquele testemunho dele, o camarada lá fica de boca fechada. Ele não tem por... Então, é uma vida santa quem julga uma vida desmantelada. É uma vida direita. Por isso que Deus disse a Satanás, viste meu servo Jó, como ele é reto, temente a Deus, se desviando do mal. Aleluia, então eu creio que é assim que a igreja julgará. É através da sua vida, a sua vida reta. Por quê? Porque nós estamos no mesmo barco, não tem nenhum extraterrestre aqui. Não tem nenhum anjo, Jesus aqui. Toda de carne e osso, passa as mesmas tentações. O profeta Elias disse, Tiago disse que Elias era um sujeito às mesmas paixões. Todos estão sujeitos às mesmas tentações. Mas por que José venceu? Por que Daniel venceu? Por que Paulo venceu? Porque eles confiaram na graça do nosso Senhor. Eles se apegaram com Deus. Eles renunciaram a si mesmo. Porque se ele tivesse sido da tentação, eles tinham pecado igual aos outros. Mas eles se agarraram em Deus, creram, a fé, pela fé, se agarraram, Deus deu graça a ele. Porque não tem nenhum bom não, meus irmãos. Não tem ninguém bom não para tentação. Nessa hora a Bíblia diz, fugir da prostituição. Tem que fugir. Outro chegasse assim, olha Jesus, sabe por que eu não aceitei o Senhor como meu Salvador no dia do juízo? Sim, a riqueza, dinheiro. Eu era apegado demais, não tinha tempo não tinha tempo de orar, eu não tinha tempo de ler a Bíblia, era só dinheiro, eu tinha que tomar eu tinha muita coisa, eu fui muita coisa, aí Deus disse, muito bem, Jesus, tá bom. Ô Jó, vem cá meu filho, desceu o testemunho desse rapaz aqui. Jó era o mais rico do Oriente. Tudo ele tinha demais. No entanto,
Deus deu testemunho de que ele servia a Deus. Então, irmão, em qualquer área da vida que alguém fosse desculpar por não ter aceitado Jesus, ele vai ter uma testemunha. Alguém vai dar um testemunho. Alguém vai dar um testemunho. Então, que Deus, nosso Senhor, ele continue nos abençoando. O que ele pede de nós é muito simples. Se arrependa e creia. Deus tem graça para nós. O problema, irmão, é que muitas vezes a gente quer servir a Deus sem esforço. É como se comparar a um parto. A gente não quer parto normal, quer parto cesariano para correr da dor. Mas aceitar Jesus, ele faz uma circuncisão no coração da gente. Dói. Ele vai arrancar da gente tudo aquilo que não presta. E dói a circuncisão. A circuncisão é feita numa das partes mais doloridas do homem. E na nova aliança é feita no coração do homem e no coração da mulher. Pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele vai arrancar todo o ídolo, tudo do mundo, tudo aquilo que o coração está agarradinho ali, beijando. Jesus, o Espírito Santo vai chegar se isso aqui não dá certo. Isso aqui não dá certo. E vai doer. E a gente não quer isso. A gente queria que Deus fizesse num piscar de olho sem sentir nada. Não é assim o trabalho de Deus. Eu creio e me entrego a Ele. Quando eu me entrego, Ele é o carpinteiro de Nazaré. Ele pega a ave bruta e agora vai lapidar a gente. Ele vai nos transformar, vai transformar nosso caráter, até que o nosso caráter se amolde com o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro passo é entrega, é fé, é arrependimento, é uma entrega, é receber a salvação. O primeiro passo é receber vida. A gente não está espiritualmente morto. Você chegar num defunto morto ali e dizer, rapaz, dê comida a ele, não come que ele está morto, ele não come. O que é que ele precisa? Ressuscitar, para você ter vida. Aí depois de ressuscitar, pode dar comida a ele. Assim é no sentido espiritual. Tem muita gente querendo obedecer a palavra de Deus sem ressuscitar espiritualmente, sem renascer espiritualmente. É impossível. Você nem consegue perdoar, não consegue fazer nada, porque espiritualmente está morto. Então, porque precisa primeiro renascer espiritualmente. Depois você renasce espiritualmente. Recebe um espírito novo, um coração novo. E o Espírito Santo vai morar dentro de você. Aí sim, aí ele dá graça para você obedecer a palavra do Senhor. Do contrário, nós não temos condição. Um morto não pode falar, não pode comer. No sentido espiritual é a mesma coisa. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida. Primeiro vida. E vida com abundância. Então primeiro ele dá vida. Depois de dar vida, aí ele dá o mandamento. Primeiro o camarada ele dá saúde, depois de dar saúde, você agora trabalha. Quando ele chegou na casa da sogra de Pedro, a sogra de Pedro estava doente. Imagine, a sogra de Pedro doente, aí quem chegou, sabe quem está chegando aí? Jesus, a bichinha, oh meu Deus, Jesus está chegando, eu não vou poder nem servir a ele. Oh, Jesus chegando aqui, eu não vou poder fazer um cafezinho para ele, não vou poder dar um pedacinho de bolo para ele. Imagina a agonia da sogra de Pedro, mas aquela agonia Jesus viu. Jesus foi direto lá no quarto onde ela estava. Chegou lá, pegou na mão dela, a febre desapareceu. A Bíblia diz, ela levantou-se e serviu Jesus. Veja, doente, ela queria, mas não tinha condição. Sabia, ela serviu a Jesus. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Mas você, se estiver espiritualmente morto, você não tem força para deixar o errado e fazer o certo. Mas peça a Jesus, se renda a Ele, se entrega a Ele, pelo encher do Espírito Santo, pelo lhe salvar, lhe regenerar, lhe transformar, a Ele dá força para você obedecer o mandamento dEle. Amém, meus amados? Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando. Glória a Deus. Deus abençoe cada irmão. Deus abençoe cada família. Hoje nós não vamos falar nome por nome, irmão, porque fica muito longo. Eu quero dar a paz do Senhor para todos os irmãos, de todos os lugares, de todas as cidades, que nós já queremos orar. Nessa oração final, incluir as famílias, incluir os enfermos, agradecer pelas bênçãos recebidas. Amém, meus amados? Que Deus, nosso Senhor, Ele continue nos abençoando.